Oi, gente, que bom poder estar com vocês mais uma vez e gravar as minhas impressões, as minhas sensações sobre o meu estudo desta semana. E eu vou te contar que eu pude refletir sobre muitas coisas me vieram à mente e principalmente eu tive um sentimento de urgência, um sentimento de que preciso ser melhor, de que preciso estar mais atenta ao poder do Satanás. E ao mesmo tempo um sentimento de gratidão muito grande por tudo que fez o meu Salvador Jesus Cristo, um sentimento de que vale a pena perseverar, vale a pena segurar na barra de ferro, permanecer firme no Evangelho. Eu fiquei pensando sobre esses santos, esses primeiros santos. A igreja, ela estava agora com duas sedes. Nós temos uma sede em Kirtland, Ohio, e nós tínhamos uma sede no Missouri. E era interessante porque muitos dos líderes da igreja tinham ido para Missouri para cuidar dessas instalações. Outros haviam sido chamados como missionários. Lembram que vários, 13 duplas tinham sido chamadas como missionários. E aí eles foi dito que eles deveriam ir por todo o caminho, eles seguiriam por caminhos diferentes, mas eles deveriam ir por todo o caminho testificando de Cristo. E eu fiquei pensando nisso, porque eles chegaram em Missouri e quando eles chegaram lá, assim como outros membros da igreja e até líderes da igreja quando chegaram no Missouri, houve uma decepção muito grande, porque eles imaginavam uma Sião construída e não a Sião que eles deveriam construir. Então eles encontraram muita coisa por fazer e muita hostilidade. E muitas pessoas que não foram receptivas ao Evangelho, poucos conversos. Então eles se perguntavam, esta vai ser a Sião? Então, esses missionários, quando chegaram lá, desanimaram. Muitos ficaram desanimados. E agora o Senhor estava dizendo, é conveniente que vocês voltem. Que vocês voltem para Kirtland. O Senhor sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele tinha motivos para querer que esses homens voltassem para Kirtland. E o Senhor vai lá e dá a sessão 60 e dá algumas instruções, porque lembra que o Senhor falou que eles deveriam testificar. E, gente, testificar é algo poderoso, porque quando a gente testifica, a gente confirma, através do Espírito Santo, a verdade. E a gente testificar de Cristo, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, tudo mostra que existe um Deus. Tudo mostra. Então a gente precisa ter no coração esse testemunho vivo e forte, todos os dias, para que não venha um desânimo. E esses santos, quando chegaram, eles foram ofuscados pela cegueira, talvez do imediatismo, talvez pela dificuldade, ou já estavam sacrificando tanto, ou deixando o conforto dos seus lares, na visão limitada do material. Então, o que acontece? O Senhor vai lá e diz para esses homens, olha, agora vocês vão voltar. E o Senhor diz algumas coisas para eles. O Senhor diz assim, ó. E eis que assim diz o Senhor aos elders de sua igreja, que deverão regressar rapidamente à terra de onde vieram. Ou seja, regressem a Kirtland. E eis que me agrada terdes vindo até aqui. Eles foram cumprir o mandamento do Senhor. Agora o Senhor estava dizendo, retorna. Estou feliz com vocês, retorna. Mas o Senhor fala assim, com alguns, não com todos, com alguns, porém não estou satisfeito, porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei, por causa do temor dos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. E eu fiquei pensando, ai desses que não abrem a sua boca, que não compartilham o evangelho, que não testificam de Cristo. Vocês já se sentiram alguma vez desanimados? Ou já se sentiram em dúvida ou com temor de falar sobre o evangelho? Ou tiveram um temor maior dos homens, medo de ser ridicularizado, medo de não ser aceito?
Isso pode acontecer, porque a gente constantemente está lutando contra esse nosso homem natural, contra as nossas debilidades, muitas vezes a timidez, muitas vezes a gente perde oportunidades. E o Senhor está dizendo que eles deveriam falar com todo mundo, que eles deveriam abrir a boca. Ou eles perderiam esse talento, eles perderiam essa oportunidade, perderiam essa bênção. E eu fiquei pensando na responsabilidade que nós temos nas mãos, como falou o presidente Nelson, de coligar Israel. A coisa mais importante é a coligação de Israel. Todos os dias nós convivemos com pessoas que não são membros da igreja. A maioria de nós tem essa oportunidade de repente ir à padaria, ou no trabalho, ou num ponto de ônibus, ou sei lá, na escola. São tantas as oportunidades. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu costumo orar para que o Senhor me ajude e me dê oportunidades missionárias, que eu possa pregar o Evangelho. E antes eu ficava muito desanimada, porque às vezes eu mandava os missionários na casa de alguém e a pessoa não se batizava. Às vezes eu convidava, a pessoa ia até a igreja, mas depois não voltava. Mas eu aprendi que a coisa mais importante é abrir a boca, é jogar a semente. E cabe a essa pessoa decidir o que fazer. Né? Não cabe a nós. Seria muito bom que a todo mundo que a gente falasse sobre o Evangelho aceitasse, mas não é assim, porque as pessoas têm um arbítrio. E as pessoas precisam sentir por elas mesmas. As pessoas precisam adquirir o seu próprio testemunho, ter a sua confirmação do Espírito Santo. E sempre vai ter aqueles que vão seguir e os que não vão seguir. Os membros da igreja nunca serão um número imenso, né? como diz no livro de Mórmon. Nós seremos poucos. Mas, como o Senhor diz, os eleitos ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Nós que somos membros da igreja, ouvimos a voz do Senhor. Temos ouvido essa voz. Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente sinta o desejo de falar para as outras pessoas. Falar. E cabe a elas a decisão se continuará, se será batizado ou não. Mas a nós cabe falar. E eu fiquei pensando que essas experiências missionárias todos nós podemos ter na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora, onde ela me falava de uma das suas experiências missionárias, quando ela ia se formar, e foi dito que poderiam convidar pessoas de outras religiões que quisessem falar na formatura. E ela imediatamente convidou os missionários. Eles acabaram chegando atrasados e não falaram, mas ela estava compartilhando comigo as tantas oportunidades que aparecem na sua frente, e ela fala do Evangelho. Gente, isso é maravilhoso, porque é o que o Senhor espera de nós, que a gente compartilhe o Evangelho, que a gente testifique de Cristo, que a gente fale dessas bênçãos na nossa vida. E quem sabe, através de nós, as pessoas poderão sentir o Espírito Santo e também ter o desejo de mudar a sua vida. Mas eu estava lembrando de uma situação que eu passei na missão. Na missão é muito comum os missionários terem o dia D, aquele dia em que toda a missão está empenhada em atingir todas as metas da missão. E muitas vezes, como missionária, eu lembro que eu e a minha companheira, nós fazíamos o nosso dia D, que era uma espécie de dia de ouro. Mesmo que toda a missão não estivesse fazendo. Naquele dia, era o dia em que a gente faria o maior número de contatos possível. Era o dia que o desânimo não poderia vir à nossa porta, que nós teríamos que ensinar várias famílias. Era um dia que tinha que estar tudo perfeito. Era aquele dia em que a gente ia ser o melhor missionário. Um missionário como se tivesse o Salvador do lado. E um dia eu estava na Penha e, juntamente com esta companheira, nós decidimos que faríamos o nosso dia perfeito, o nosso dia de ouro. Era um sábado e, gente, por mais que a gente tentasse, recebemos muito nãos. As nossas palestras começaram a cair todas. Era aquele dia, assim, terrível, que de ouro estava muito longe. Mas nós estávamos lá tentando, sem frutos. E aí era um sábado à noite, nós estávamos voltando já para casa, caminhando, frio.
A maioria das pessoas dentro das suas casas, com as suas famílias, e nós estávamos lá sem lugar para ir. E a única coisa que nos restava para terminar o nosso dia de ouro era bater portas. Quando de repente nós passamos por uma rua e lá eu avistei um grupo sentado na calçada, na frente de uma casa, e eles falavam alto, um rio alto, tocavam violão. E eu olhei para aquele grupo e eu lembro que a minha companheira olhou para mim e disse: "Você não está pensando em ir lá e estragar a festa deles, né?" A gente não conseguiu nada. E me veio ressentimento, né? É verdade, não conseguimos nada até agora. Por que que eu vou parar naquele grupo, passar o ridículo, a gente tudo morrendo de frio, aquelas saias compridas, né? Aqueles crentes que vai lá atrapalhar o povo bebendo, tocando violão, se divertindo. Mas eu sabia em meu coração que nós precisávamos tentar. E foi isso que eu fiz. Então, nos aproximamos do grupo e eu falei: "Nós somos missionárias e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e temos uma mensagem para vocês." Pois bem, e eu lembro que os olhares assim, pra gente, alguns como se dissesse: "Ai não, por favor, essa hora, falta de desconfiômetro." Gente, a gente realmente se sente inadequado, né? Em algumas ocasiões era assim que eu me sentia, mas eu sabia que eu devia fazer isso. E aí, um dos rapazes, que inclusive estava com uma namorada, e ela olhou para ele como se dissesse: "Não, o que é que você está fazendo?" E ele disse: "Sim, eu quero ouvir." E ele, com suas duas irmãs, eram eles que moravam naquela casa, decidiram entrar. Foram os únicos, e a namorada seguiu, que quiseram ouvir a nossa mensagem. A partir daquele dia, nós passamos a ter um encontro marcado com aquele rapaz e as suas irmãs, que se tornaram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sempre me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tido a força de estragar aquela festa para dar uma mensagem. Eu sou tão grata por isso, muito, muito grata, né? Grata porque esses três irmãos ficaram firmes. Uma das irmãs que se casou e depois o marido foi bispo, depois ela faleceu. O Edivaldo Charles está firme até hoje na Penha com a outra das suas irmãs. Eles perseveraram e estão firmes no Evangelho. Ele foi para a missão, voltou, acabou o namoro com aquela moça que não estava muito interessada no Evangelho, casou com uma outra moça. E de vez em quando eu recebo alguma notícia, eu sei alguma coisa sobre eles e isso aquece o meu coração. Gente, às vezes pregar o Evangelho não vai ser cômodo, às vezes a gente vai se sentir inadequado porque vai entrar o lado humano, né? E eu sei que o Senhor nos abençoou naquele dia, porque Ele viu o nosso esforço durante todo o dia. Às vezes o Senhor está testando a nossa paciência, a nossa perseverança. Eu sempre digo que a minha missão serviu principalmente para mim, para que eu pudesse aprender. E é assim, as situações que nós passamos na vida servem principalmente para a gente, para testar a nossa fé, para que a gente possa aprender. O Senhor podia dar tudo pronto? Podia. Mas Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer com que a gente use o arbítrio, com que a gente tome as decisões. E é nesse contexto que o Senhor fala assim: olha, vocês vão voltar. E para voltar, vocês vão ter que atravessar o rio Missouri. E vão precisar de embarcações. Então, comprem, façam, não me importa. Eu só quero que vocês vão. E eu fiquei pensando também sobre isso, porque a maneira do Senhor, o Senhor dá instruções, Ele está guiando, mas tem decisões que nós vamos ter que tomar. E a gente não vai depender do Senhor para tudo. A gente tem que usar o discernimento para tomar a melhor decisão, para ser sábio. Bom, eles voltam, né? E a gente sabe que o rio Missouri era muito complicado.
muito complicado porque a própria região do Missouri era uma região que era dos extremos, ou era muito frio ou era muito quente. Quando era calor, que era esse período que eles estavam, tinha muito mosquito. E quando era frio, o gelo congelava o rio. Então o clima também não era dos melhores. E bom, muitos deles já estavam decepcionados, desanimados, aí eles voltam. Mas quando eles voltam, eles acabam se metendo aí numa discussão. Eles acabam dentro do barco se metendo numa discussão. E por coisas triviais, por coisas pequenas, né? Então, assim, e eles são advertidos porque o comportamento não condiz, né, com portadores de sacerdócio, com pessoas que estavam chamadas para pregar o evangelho. É um clima muito ruim, né? E o Senhor dá orientações para eles. Inclusive, a gente vê que o William Phelps ele tem uma visão e ele vê o Satanás sobre as águas. E o Senhor vai lá e diz que amaldiçoou as águas. E aí muita gente pensa, o Satanás tem um poder sobre as águas. Na verdade, a gente não tem nada, né, sobre isso. O Senhor diz que o Senhor tem todo o poder de tudo. Nosso Salvador Jesus Cristo criou todas as coisas. Ele tem um poder sobre as águas, sobre a terra. Ele já amaldiçoou a terra, ele já amaldiçoou o mar, né, as águas, como ele faz nessa ocasião. Justamente por quê? Pelo espírito de contenda, porque ele não estava feliz. Ele diz que estava com a ira dele acesa, pelas coisas que eles estavam fazendo. E aí o Senhor diz, olha, vão lá, não precisa ir tão rápido, vocês precisam devagar, precisam parar, precisam ir por terra também, precisam pregar o meu evangelho. Então o Senhor chama a atenção deles. Mas eu achei tão lindo, porque o Senhor fala exatamente isso, né? Que não precisa ir apressadamente. Não precisa ir apressadamente. Contanto que faça o que o Senhor pediu. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em fazer as coisas depressa ou de qualquer maneira, e não a maneira do Senhor. Então, olha só, o Senhor fala no versículo 4, porque eu, o Senhor, governo em cima dos céus e entre os exércitos da terra. E no dia em que eu reunir minhas joias, todos os homens saberão o que é que revela o poder de Deus. Então, o Senhor está exatamente isso dizendo, né? Ele fala ainda no 13, não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Ou seja, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. E aí diz ainda, se vocês forem fiéis, vocês serão preservados. Né? Que o Senhor depois diz para eles, olha, quer saber? Não importa se é por terra ou por mar, eu vou proteger vocês se vocês forem fiéis. Né? O Senhor fala exatamente isso. Não importa como viagem, no 22, se por água, se por terra, desde que cumpram sua missão, que se faça de acordo com o que lhes for revelado, segundo o seu parecer daqui por diante. Então, embora o Satanás estivesse lá na espreita e estivesse sobre as águas, e William Phelps pôde vê-lo, né? Por quê? Porque o Satanás estava em um território que estava tendo contenda, discórdia, desentendimento, e tudo que ele quer, gente, é atrapalhar a obra do Senhor. É fazer com que essa obra não vá adiante. E o Senhor diz ainda para eles, e agora em verdade vos digo, e o que eu digo a um, digo a todos, tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. Diz ainda, e sendo que vos humilhastes perante mim, a bênção do reino são vossas. Então, o Senhor diz assim, olha, vocês se arrependeram, se humilharam, ontem eu estava irado, hoje eu não estou mais. E é maravilhoso isso, saber que o Senhor, a única coisa que está querendo da gente é isso, arrependimento, e Ele vai nos perdoar, quando Ele sentir esse arrependimento sincero. E aí Ele diz ainda, não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu, para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Então, olha só, o Senhor estava feliz com o testemunho deles. Nós precisamos testificar mais de Cristo. Testificar das bênçãos de um Salvador na nossa vida.
porque ele nos proporciona tudo. Tudo que nós temos é por nosso Salvador, Jesus Cristo. Outra coisa que eu achei muito interessante, né, nesse contexto, entre esses homens que estavam aí nessa contenda, estava Ezra Bolt. É aquele que ficou do lado lá de Lyman Copley. Lembra aquele que ia da fazenda, desistiu e praticamente expulsou os santos, ou os santos tinham que pagar, que se afastou da igreja? Este homem é muito interessante porque ele era um pastor metodista, e ele se converteu depois que ele viu Joseph curar uma mulher. E quando ele viu essa mulher ser curada por Joseph, ele teve uma confirmação, deixou a sua igreja e se converteu ao evangelho. Ele foi chamado também para fazer essa missão. Mas olha como é interessante, né? E aí por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente começa a criticar, né, os líderes, quando a gente começa a ver tudo o lado negativo, quando a gente acha que as coisas giram ao redor de nós, que eu preciso de sinais, quando, na verdade, a fé antecede o sinal. Né? Quando eu inverto essa ordem, o Ezra Bolt, ele teve um sinal, ele viu uma mulher ser curada. E por este sinal, ele se converteu. Geralmente as pessoas que veem um sinal, elas não permanecem firmes no evangelho, porque elas não desenvolvem a fé antes. Então que a gente possa prestar muita atenção nisso, porque a fé precisa vir antes do sinal. Então olha que interessante. Em junho de 1831, Bolt começou a ter dúvidas. Ele começou a ter dúvidas sobre a igreja. E quais foram as dúvidas dele? A primeira coisa, ele foi chamado com o companheiro dele para ir para o Missouri a pé. Só que ele viu Joseph ser chamado com Sidney Rigdon para ir em um carroção. Então ele começou lá no seu homem natural. O profeta vai no carroção e eu vou a pé. Só que, por exemplo, ele não sabia do contexto, né? Por exemplo, Emma tinha perdido 2 filhos, estava de luto e acabou tendo que cuidar dos gêmeos da família Murdoch, porque a esposa tinha falecido e eles tinham adotado essas 2 crianças e o pai tinha ido também para o Missouri numa missão. Então Emma acabou ficando com os 2 gêmeos. E Joseph acabou indo depois. Ele retardou um pouco a viagem em relação àqueles que foram na frente a pé, justamente porque ele estava dando suporte a Emma, que tinha perdido seus 2 filhos e que agora estavam cuidando dos gêmeos de outra falecida e que o marido estava em missão. Então, o Senhor disse para ele, vocês vão de carroça, e eles foram dias depois. Mas ele começou a questionar isso. Olha como as pessoas, elas vão encontrando ou vão deixando brechas para que o Satanás entre na sua vida. Quando ele chegou no Missouri, ele ficou desapontado. Ele achou que ele ia encontrar um lugar que ia satisfazer plenamente as suas necessidades, o seu conforto na vida. Mas não foi isso. A perspectiva parecia sombria quando ele viu aquele lugar. Ele diz que lembrou que Joseph havia declarado com confiança antes da viagem que a igreja no Missouri seria grande e desenvolvida. Mas quando eles chegaram, encontraram apenas 7 membros novos. Gente, olha isso, né? O profeta declarou que a igreja seria grande e desenvolvida. O tempo do Senhor não é o nosso. As coisas não vão acontecer assim. Uma plantinha não vai florescer de um dia para o outro. E aí ele diz que até mesmo Joseph teria ficado frustrado inicialmente quando chegou ao Missouri. Mas qual a diferença? Ainda que Joseph tivesse decepcionado, ele sabia do seu papel. Ele sabia que era um profeta de Deus. E a ele não seria permitido esse desânimo. E ele seguiu adiante. E ele diz ainda que era um lugar com poucas árvores, longe de inspirar a visão de uma capital. E
assim, toda a região estava um século de atraso. E eles tiveram que lidar com toda essa decepção. Então, diante de tudo isso, ele está decepcionado com o profeta, ele diz, o profeta também pronunciou meu nome errado, se ele fosse um profeta, ele diria meu nome correto, esse não é o lugar que eu esperava. E quando ele volta da sua missão, ele foi um dos que ficavam contendendo, levantando discórdia no caminho, né? E aí, quando se tem a visão do Satanás ali muito próximo deles, e quando ele volta para nunca mais retornar à igreja e se torna um membro inativo da igreja. Então, isso tudo, gente, é para a gente aprender e ponderar. Que às vezes a gente vai ter decepções, sim, porque as pessoas não são humanas. Mas as decepções vêm exatamente quando nós temos uma perspectiva errada. Quando nós colocamos a nossa perspectiva e a nossa confiança no Senhor, as coisas mudam. As coisas mudam e a gente passa a entender todas as coisas. Vamos ter desafios? Vamos. Vamos ter tristezas? Vamos. Vamos passar por momentos dificílimos na vida? Vamos. Mas quando a gente tem a perspectiva e o olhar direcionado a Cristo, tudo se torna mais fácil. Porque a gente divide esse fardo com Ele, divide. E aí outra coisa muito interessante é que eles estão voltando para Kirtland, né? E a gente viu que muitos desses líderes em missão, muitos em Missouri, e nessa época a tecnologia, gente, não era como hoje. A gente não tem lá o WhatsApp, a gente não tem o celular, a gente não tinha um meio de comunicação rápido e eficaz. Até mesmo uma carta poderia demorar meses se chegasse. Então, quando eles chegam no Missouri, eles se deparam com um certo, vamos dizer assim, uma certa apostasia entre membros da igreja. E eu achei muito interessante, né? Porque o Senhor diz, né, na seção 63, portanto, em verdade eu digo que os iníquos prestem atenção e que os rebeldes temam e estremeçam, que os incrédulos fechem os lábios, pois o dia da ira cairá sobre eles como um furacão, e toda a carne saberá que eu sou Deus. Então eu fiquei pensando assim, lembra quando Moisés foi lá e foi no monte, foi receber as placas, né, os mandamentos, e quando ele volta, os homens foram e fizeram um bezerro de ouro? Mais ou menos isso. José foi lá ver a Sião, quando volta e se depara com esse povo aí que pedindo um sinal. Alguns queriam um sinal para poder ter certeza, né, que a igreja era verdadeira. E o Senhor fala que os sinais vêm pela vontade de Deus. E que, na verdade, a fé não vem por sinais, mas sinais seguem o que creem. É assim que funciona. Aquelas pessoas que querem sinais não permanecem. Precisam crer antes do sinal. Sim, sinais vêm pela fé, para produzir obras grandiosas. Pois sem fé, homem algum agrada a Deus. E Deus não se agrada daquele com quem está irado. Portanto, a esses não mostra qualquer sinal, a não ser com ira para sua condenação. Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé. E a fé em Cristo. É essa fé que nós precisamos. E ele fala, houve entre vós adúlteros e adúlteras. Alguns deles se afastaram de vós e outros, que mais tarde serão revelados, permanecem convosco. Aí o Senhor diz, acautelem e se arrependam depressa, para que o julgamento não recaia sobre eles como uma armadilha e sua loucura seja manifestada, as suas obras aos olhos do povo os acompanhem. E aí ele começa a falar daqueles que estão lá cometendo mentiras, libertinagem, corrupção, adultério. E aí ele fala que esses, se não se arrependerem, eles não vão ter parte na primeira ressurreição. Contudo, os que permanecerem na fé e fizerem a minha vontade, vencerão. Isso a gente está no 63:20. E quando vier o dia da transfiguração, receberá uma herança na terra. Gente, o Senhor está falando aí sobre todas as promessas que os justos receberão, como eles herdarão a terra.
como eles terão uma herança de como será esse início do milênio e de como vão sofrer e a desolação que virão sobre aqueles que não acreditaram. E ele fala no 49, sim, bem-aventurados os que morrem no Senhor, daqui em diante. Pois quando o Senhor vier e as coisas velhas passarem, e todas as coisas se tornarem novas, eles se levantarão dentre os mortos, e não mais morrerão, e na cidade santa receberão uma herança perante o Senhor. Que lindo! Que esperança grandiosa, que divino é saber dessas coisas. Como o Evangelho nos conforta, nos alivia, nos acalma. Eu fiquei pensando, porque o Senhor deu muitas admoestações, falou que eles deveriam ser puros, que eles deveriam se limpar de todas as impurezas, se santificar. E eu fico pensando que o Satanás, desde o princípio, ele perdeu essa oportunidade de progresso, na hora que ele perdeu a oportunidade de receber um corpo. E é por isso que ele vai estar sempre ali nos rondando, nos mares tumultuados, né? Tumultuados da vida. Ele vai nos rondar e ele vai nos tentar, ele vai tentar mostrar o que ele pode. Então, eu fiquei pensando, e por quê? Porque está tudo perdido para ele. E ele sente muita raiva, porque ele não tem esse corpo, ele não tem progresso eterno, ele não vai poder ressuscitar. E nós podemos, graças a Cristo. E é isso que a gente aprende com Cristo. Por isso que a gente precisa testificar de Cristo e agradecer todos os dias a Cristo. Por tudo que ele fez por nós, por sua expiação, por ele ter vencido essa morte física e espiritual que nos capacita a voltar um dia à presença de Deus. Se formos dignos, se formos fiéis. E é isso que ele diz. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, aqueles que morrem fiéis. Pois quando vier as coisas velhas, todas as coisas se tornarão novas e eles se levantarão. Gente, nenhum de nós vai ficar nessa vida para sempre. Nenhum de nós. A vida aqui é passageira. Essa semana, muitos dos que vivem em Recife se comoveram e eu também me comovi com a Fátima, minha amiga, minha seguidora, com a morte da Cíntia, sua filha, né, a esposa do bispo Mário. Todos sentiram essa dor. Os meus familiares que estiveram no enterro, no velório, falaram da comoção, de quantas pessoas foram se despedir dessa mãe, dessa filha maravilhosa, dessa esposa, que foi a Cíntia, que eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas espero conhecer um dia. E por mais que doa, porque mesmo quando a gente conhece o plano, vai doer. Mas conhecer o Evangelho, saber que Cristo, ele venceu as cadeias da morte, isso nos dá uma esperança tão grande. Isso muda tudo. Porque por mais que a gente chore, por mais que a gente sinta saudade, por mais que a gente não compreenda tudo, mas a gente sente o Senhor nos consolando, o Espírito Santo nos consolando e dizendo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, confia em mim. Eu sei todas as coisas. E a gente precisa confiar realmente, porque a gente está aqui de passagem. O que a gente precisa pensar é o que eu posso aprender com essas experiências. O que eu posso aprender com os meus desafios na mortalidade. Como me tornar o melhor seguidor de Cristo. E como me esforçar para um dia também estar nessa gloriosa manhã da primeira ressurreição. E ele fala ainda, pois este é um dia de advertência e não de muitas palavras. E eu, Senhor, não serei escarnecido. Então, gente, a gente viu que Ezra Bolt, ele acabou se afastando da igreja. Depois ele se filia lá ao jornal local, ele faz muitas colunas falando mal sobre o Evangelho, mal sobre Joseph. O Senhor não vai ser escarnecido. Aqueles dissidentes, aquelas pessoas que tentam atrapalhar a obra de Deus, elas receberão o seu, vamos dizer assim, a sua recompensa, que não vai ser boa, a gente sabe disso. E ele fala ainda, lembrai-vos daquilo que vem de cima, que é sagrado e que deve ser mencionado com cuidado. E por indução do Espírito,
E nisso não há condenação alguma. Receberes o Espírito por meio de oração. Portanto, sem isso, permanece a condenação. Então, gente, que a gente possa lembrar o quanto é sagrado o nosso Pai Celestial, o quanto é sagrado o nosso Salvador Jesus Cristo, que a gente possa ter sempre esse sentimento de devoção, né? E realmente respeitar muito tudo aquilo que vem do alto, tudo que vem do alto, e agir sempre buscando a companhia do Espírito Santo, procurando se tornar alguém melhor. O Elder Ulisses, ele deu um discurso lindo sobre reverência pelas coisas sagradas. E ele fala muita coisa, né? Que a reverência é um sentimento ou atitude de profundo respeito, amor e gratidão. A reverência nos faz sentir isso, gente. É a expressão de respeito pelo que é sagrado, demonstrada por aqueles cujo coração é contrito e que se manifestam por extrema devoção a Deus. E o Elder Ulisses, ele fala, né, sobre uma experiência que ele vivenciou, que ele diz que foi ao topo da montanha, porque a gente sabe que antigamente o topo da montanha era onde iam os profetas, os lugares altos, e eles são simbolismos do que seria o templo para a gente. E aí muitas vezes a gente vai ter os nossos topos da montanha, que pode ser no nosso lar. Que às vezes a gente está caminhando para o trabalho e a gente está naquela oração sincera de adoração e reverência, e a gente está nesse topo da montanha. E o Elder Ulisses, ele conta o seguinte, ele diz ainda que, motivados pela reverência, adoramos regularmente no monte da casa do Senhor. Nos esforçamos para viver com confiança nos convênios, especialmente quando enfrentamos os desafios da vida mortal. E aí ele conta um desafio que ele vivenciou com a esposa dele. Ele diz assim: minha esposa e eu vivenciamos algumas experiências sagradas, em reverência, no topo da montanha. Então eu gostaria que você pensasse no seu topo da montanha. Quando você vai para esse topo, ao aplicarmos esses princípios em nossa vida, que levaram a uma significativa transformação em nosso discipulado. Eu me lembro como se fosse hoje, do momento em que caminhei pelo cemitério antes de enterrar nosso segundo filho, que havia nascido prematuro e não sobreviveu, enquanto minha esposa ainda estava em recuperação no hospital. Recordo-me de ter orado a Deus com grande fervor e reverência, pedindo ajuda para lidar com aquele momento difícil. Naquele instante, recebi uma certeza espiritual, clara e poderosa em meu coração. Tudo sairia bem em nossa vida se minha esposa e eu perseverássemos, agarrando-nos à alegria que advém de viver o Evangelho de Jesus Cristo. O que parecia ser um desafio insuportável na época se transformou em uma experiência sagrada e reverente, que nos ajudou a manter nossa fé e fortaleceu nossa confiança nos convênios que fizemos com o Senhor e em suas promessas para mim e minha família. E ele finaliza dizendo: meus irmãos e irmãs, a reverência pelas coisas sagradas promove gratidão genuína, expande a verdadeira felicidade, direciona nossa mente à revelação e traz mais alegria para a nossa vida. Ela coloca nossos pés em solo sagrado e eleva nosso coração à deidade. Que a gente possa colocar os nossos pés em solo sagrado e que nas nossas angústias, tristezas que cada um tem, as suas, nas provações da vida, que a gente possa subir no topo da montanha e orar com toda a nossa reverência de abrir o nosso coração a Deus. E Ele vai nos responder. Ele vai nos abrir a mente, Ele vai nos revelar o que precisamos fazer para a nossa vida. Que a gente possa perseverar e um dia ser coroado. E saber que esse plano ele é perfeito, ele é maravilhoso. E por isso nós devemos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão àquele que nos criou. Aquele que deu a sua vida
por nós. Que o Senhor nos abençoe com a força que precisamos. Até a próxima.